Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem fala é o monitor Miguel. Hoje vim aqui trazer um pouquinho para vocês os nossos informes diários e também trazer nossas aulas da semana para essa nossa querida ponte de feriado. Começamos sempre aí com os informativos do Departamento Pedagógico, nosso projeto Justiceiras, aonde nós dizemos sempre que vocês não estão sozinhos. O nosso NURAP, a sua apresentação básica, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Como todos vocês sabem, o NURAP ele foi fundado dia 22 de janeiro de 1987 pelos Rotary Clubs de São Paulo, Brooklyn e São Paulo, Morumbi, com a missão de acolher e desenvolver o protagonismo de pessoas pertencentes aos grupos minorizados, através da capacitação profissional e inclusão social no mundo de trabalho. Hoje, o nosso foco é uma questão de responsabilidade social ao alcance de todos, onde o nosso trabalho ele é voltado ao ensino profissionalizante, geração de renda, atendimento às famílias, diagnóstico territorial das necessidades da nossa população e também para assistência social de uma forma ampla e responsável. A nossa missão em si é desenvolver potencialidades de pessoas, visando uma promoção socioeconômica e o fortalecimento de vínculos e familiares. A nossa visão é ser referências em serviços de promoção humana e inclusão socioeconômica e os valores, tudo aquilo que agrega a nossa instituição, que seriam o amor, a criatividade, o comprometimento, a confiança e o respeito. Essa é a nossa equipe pedagógica, para quem não conhece, é novo, estamos sempre apresentando o nosso departamento pedagógico e todos estão à disposição para vocês. A Marisa Vidovic é a superintendente do NURAP, a Ágata é a nossa coordenadora pedagógica, a Letícia é monitora da sede e do polo de Osasco, a Camila é nossa monitora lá do polo de Ribeirão Preto, a Andréia é nossa monitora do CCI, a Andressa é monitora da sede e responsável pelas reorientações por absenteísmo. O André é nosso monitor do polo de Sorocaba e da sede. O Di é nosso monitor do polo centro. Eu sou o Miguel, monitor responsável aqui pelas atividades da sede. O Cleiton, ele é monitor do polo de Guarulhos, da sede e às vezes do Senai do Ipiranga. E o Tiago é nosso monitor de Embu-Guaçu e da sede. Bom, e aí todos os monitores e o departamento pedagógico estão à disposição no e-mail monitores@nurap.org.br ou no telefone 2344-2461. Caso vocês precisem falar com a nossa gestão pedagógica, dúvidas sobre as atividades, sobre as aulas, entre outras coisas, vocês podem procurar a gente no pedagógico@nurap.org.br e o nosso telefone é 2344-2453. Todos os endereços do NURAP, o nosso prédio principal é em Santa Amaro, temos as unidades de Osasco, Centro, Embu-Guaçu, Sorocaba, Ribeirão Preto, Vargem Grande Paulista, Mangueira, que é no Rio de Janeiro, e o CICI Guarulhos. Nosso querido Ágil, então vocês aprendizes devem ter acesso ao Ágil. Caso vocês tenham dúvidas sobre o sistema Ágil, procure a gente para que possamos te explicar e te orientar. Através do Ágil, você consulta as suas frequências, ausências, notas, entre outros detalhes. As normas de convivência do NURAP são bem simples, ditas aí dentro do seu contrato, aonde não são aceitas justificativas por atrasos ou faltas sem comprovação legal. Jovens com 2 faltas consecutivas e injustificadas devem procurar pelo departamento pedagógico, junto da nossa monitora Andressa, para participar de uma reorientação por absenteísmo. Nós, do departamento pedagógico, precisamos entender o que está acontecendo com você e com essa quantidade de faltas. Você que está faltando demais, aconselhamos a procurar a Andressa no andressa@nurap.org.br ou no telefone dos monitores, que é o 2344-2461. Dentro ainda do NURAP, nós temos as nossas regras de vestimenta, postura, entre outros detalhes. Um dos pontos é a proibição de boné, alargadores e fones de ouvidos. Solicitamos sempre que seus celulares estejam no modo vibrar.
Respeite a todos os colaboradores e colegas nas dependências do NORAP. A utilização de caderno e caneta são obrigatórias e não se pode sentar nos corredores e escadas do NORAP. Dentro aí disso, nós temos as nossas oficinas, que são obrigatórias a cada 3 meses. Proibida a utilização do celular sem autorização prévia, proibido dormir, se recusar a fazer as atividades propostas. Solicitamos sempre que não atendam o celular nas salas de aula ou durante as atividades, seja online ou presencial. Não atrapalhe a aula com brincadeiras e comentários impertinentes. Proibido consumir alimentos na sala. Atenção ao nosso código de vestimenta, então é liberado o uso da bermuda jeans, mas de outros materiais é proibido. Saias e vestidos curtos, blusas transparentes, decotadas, regatas ou vestimentas que façam apologia a time de futebol são proibidos. Chinelo e rasteirinha também não são permitidos dentro da nossa instituição, por uma questão de segurança de todos. Vamos lá? Bom, pedimos sempre atenção aos horários, às advertências possíveis, a advertência por absenteísmo, quando o jovem aprendiz ele se ausenta da simultaneidade, e ao comportar e tal, quando o jovem ele não segue aí, né, as normas em si dentro do contrato desse informativo diário. O nosso blog, pedimos sempre que os aprendizes acompanhem o blog do NORAP, todas as nossas informações estão lá para vocês, de acordo com cada polo. Esse é o aplicativo Meu RH, para você que recebe seu salário pelo NORAP, você tem que escanear esse QR Code após instalar o aplicativo e validar o seu acesso ao aplicativo. O nosso NORAP TV, canal do YouTube do NORAP, e aí vem os projetos em si do NORAP, sendo o projeto Acolhida, a apresentação institucional do NORAP, o Treinando para a Vida, que é o nosso curso preparatório, Realizando Sonhos, o projeto ao qual vocês fazem parte, dentro da Lei de Aprendizagem 10.097 do ano de 2000, e aí junto desse projeto nós temos as nossas oficinas, desenvolvidas na sede, Centro, Osasco, Guarulhos, Ribeirão Preto, Embu-Guaçu e Sorocaba, assim sucessivamente. O nosso podcast, que é desenvolvido pelos aprendizes do Polo Centro, junto com o nosso monitor Diogo. As atividades externas, todo e qualquer aprendiz que tiver sugestão para atividade externa, pode entrar em contato comigo no e-mail agendamentos@norap.org.br. Aqui está o nosso informativo de feriado, então, como todo mundo sabe, sábado agora, no caso hoje para vocês, é a nossa ponte de feriado, dia 19/4. Necessário sempre que os aprendizes se atentem ao calendário de feriados do NORAP, pois no dia de feriado não haverá atividade, mas no dia da ponte de feriado haverá atividade de forma online. Bom, as nossas parcerias com o SESC, aprendizes com contrato integral têm direito aí às nossas carteirinhas do SESC. Esse é o projeto A Caminho da Inclusão, que busca promover aí pessoas com deficiência a entrarem e permanecerem no mercado de trabalho. O Construindo o Futuro é o nosso programa de estágios, Ultrapassando Horizontes voltado ao público LGBT, Transformando, voltado à população trans no mercado de trabalho, Afro Impacto, projeto de desenvolvimento e empregabilidade étnico-racial, o Incluir Além das Fronteiras, inclusão de migrantes e refugiados. Essa é a nossa Norapoteca, localizada no nosso prédio principal, na sede em Santa Amaro. Foi elaborado e organizado por antigos aprendizes do CCI, com o intuito de desenvolver a aprendizagem e entretenimento. Então, todo e qualquer jovem que quiser vir conhecer nossa biblioteca será muito bem-vindo. O nosso espaço gastronômico, sempre com promoções para todos os aprendizes. Esse é o NORAP sobre rodas. Pedimos sempre que todos os aprendizes nos colaborem aí a movimentar o NORAP sobre rodas. Então, quem tiver cupons fiscais para doar toda a notinha de compra, é só trazer ao NORAP, é muito bem-vindo. Junto disso, nós temos o projeto da Nota Fiscal Paulista. A Adriana, né, a nossa querida, que fica no Departamento de Serviço e Atendimento ao Aprendiz. Então, vocês que tiverem qualquer dúvida, reclamação,
referente aos serviços ofertados pelo NURAP, tem algum problema que gostaria de expor sem ser exposto, só procurar pelo SAAP. Gabriel Nunes, ele é responsável pelo departamento de saúde do NURAP. Então, os atestados, declarações médicas, relatórios e comprovantes de vacina devem ser encaminhados para o e-mail saúde@nurap.org.br em 24 horas após ter recebido ele. Alguns documentos que não são aceitos dentro do NURAP, como atestado médico não específico, comprovantes de comparecimento em autoescola, avaliações de autoescola e certificados de participações em cursos ou eventos. O Rubens, nosso assistente social, ele está aí à disposição para receber sugestões, fazer reorientações comportamentais e acompanhamentos no e-mail psicossocial@nurap.org.br. O nosso departamento de RH, nós temos a contratação, departamento de benefícios, departamento geral e o RH em geral. Então, o departamento pessoal, ele atende no dp@nurap.org.br, os benefícios no benefícios@nurap.org.br, RH em geral, rh@nurap.org.br e a contratação no contratacão@nurap.org.br. Solicitamos sempre que prestem atenção nas ruas pelo que andam, por favor, atenção às suas regiões. Desejamos parabéns a todos os aprendizes que fazem aniversário agora no mês de abril, tanto em Bugaçu, Sorocaba, Guarulhos, pessoal do Polo Centro, Polo de Osasco e da nossa sede. E solicitamos aí que acompanhem o NURAP nas suas redes sociais, certo? Bom, vamos lá continuar aqui. Agora vou apresentar aí o nosso tema de cada dia. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre diversidade e consumo. Antes de rolar para os slides, né, gostaria de fazer uma breve introdução sobre o tema. O intuito desse tema é trazer aí para as pessoas o conhecimento real de acessibilidade, tanto financeira quanto física, né, quanto de conhecimento para as pessoas aí de grupos minorizados. Então, no decorrer desse tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre as diversidades sociais e a necessidade de consumo. O consumo hoje, ele é algo que faz parte da nossa sociedade. Todo e qualquer ser humano depende do consumo, nós vivemos histórias consumistas, partindo do princípio que nós temos que ter a utilização de vestimenta, alimentos, água, que mais? Medicamentos, cortes de cabelo, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala em consumo, nós estamos falando da necessidade de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica dentro aí do trabalho em si. E aí, quando a gente fala em diversidade de consumo, nós estamos falando de fundamentos de um consumidor para que se entenda aí as suas diferentes origens, culturas, gêneros, idades, religiões, né? Essas pessoas que consomem algum tipo de produto. O consumidor, como eu já disse, é uma pessoa ou entidade que adquire produtos ou serviços para satisfazer as suas necessidades ou desejos. O conceito de consumidor abrange aí qualquer indivíduo ou grupo que participe ativamente de compra, seja em bens materiais, serviços ou até mesmo ideias que utiliza ou consome dentro dessas necessidades. Hoje, nós temos que pensar em alguns pontos chaves, né, básicos, para entender melhor o que é um consumidor, como ação de consumo, diversidade de tipos, o papel dessa pessoa no mercado de trabalho, os direitos do meu consumidor, o comportamento dele e o impacto tanto social quanto ambiental. E aí, quando nós juntamos essa questão do consumidor com a diversidade, nós geramos uma polêmica para a economia, tanto do Brasil quanto de outros países. A definição de diversidade e consumo se refere entre as diferenças de pessoas, seja racial, em gênero, identidades, idade, orientações, deficiências e assim sucessivamente.
né? Então, é o ato dessas pessoas adquirirem algum produto ou serviço. E aí, a pergunta que não quer calar é se todas as lojas hoje, independente do seu segmento, estão preparadas para acolher todas essas diversidades, que é uma prática aí que exige uma ação estratégica e um compromisso genuíno com a criação de um mercado mais acessível. Um mercado esse que gere realidades para essas pessoas. Um exemplo que eu estou citando com o pessoal quando eu falo presencialmente com ele é sobre as necessidades de acessibilidade para pessoas com deficiência em lojas de roupas. Muitas lojas de roupa hoje, nós temos que analisá-las para saber se elas têm um provador de roupa para uma pessoa que é cadeirante, se ela tem alguém que seja especializado em libras para uma pessoa surda, se nós temos algum tipo de atendimento para quem é deficiente visual, e assim sucessivamente. Ou até mesmo pensar se a pessoa com nanismo, né, se ela tem a devida acessibilidade àquela vestimenta, as condições de pagar aquela vestimenta, entre outros detalhes. Deixa eu beber água, pessoal, senão eu não aguento. E aí, nós discutimos um pouquinho sobre os princípios da diversidade do consumo. São 4 princípios que são essenciais para a diversidade do consumo, mas que são poucos abordados dentro da sociedade hoje. Um dos princípios é o princípio da acessibilidade. Quando nós falamos em acessibilidade, eu não estou falando somente da pessoa chegar lá. Nós temos que saber classificar todos esses pontos. Tem a acessibilidade da pessoa chegar até lá, a acessibilidade financeira, a acessibilidade na comunicação, e assim sucessivamente. Então, a pergunta, né, que eu coloquei aqui para a gente discutir um pouco é como garantir que produtos e serviços sejam acessíveis para todas as pessoas, independente das suas necessidades ou limitações. Pensando aí em questões financeiras, nas limitações daquela pessoa, entre outros detalhes. O outro princípio que se discute muito é sobre o princípio da representatividade. Como nós garantimos que a publicidade, a mídia representem de forma justa e diversas as diferentes culturas de uma comunidade? Mas como assim justo? Olha, eu vou fazer uma campanha para o público tal e eu quero levar visibilidade para aquele público. Então, eu vou trabalhar com pessoas desse público, pessoas que entendem esse segmento e conseguem levar ele para frente. Entro aí, então, no princípio da inclusão. Como criar produtos e serviços que atendam às necessidades e preferências de diferentes grupos. E, por fim, o princípio da sustentabilidade, promovendo aí práticas de consumo sustentável, responsável e que respeitem o meio ambiente e todas as comunidades locais. Dentro dessa discussão toda, eu gero impactos ainda na diversidade de consumo. Um dos impactos são as necessidades e preferências. Pessoas, por exemplo, de diferentes origens e culturas, têm algumas necessidades diferentes da pessoa da outra cultura. No quesito acessibilidade, eu tenho que pensar na pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que pode enfrentar barreiras para acessar alguns produtos na representatividade, então trazer aí essa questão de melhoras à autoestima desse público, trabalhar a segmentação de supermercados em geral e de mercado de trabalho personificado, tá? Aonde permite que uma segmentação de mercado seja mais detalhada e precisa. Hoje, muitos consumidores são diversos em questões de etnia, gênero, idade, classe social e religião, e aí nós precisamos pensar em todos esses fatores, trabalhar a expansão de mercados e redefinir os padrões de beleza, né? Essa questão do corpo real, do corpo que é verdadeiro, um corpo esse que muitas das vezes não existe e que se entra dentro de uma discussão aí da acessibilidade para este corpo, para essas pessoas e assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um pouquinho sobre o NURAP. O NURAP ele tem alguns exemplos de diversidade dentro dos nossos projetos. Nós temos a diversidade para pessoas
que são imigrantes e refugiados, e aí no quesito acessibilidade, as pessoas podem vir até nós, como nós vamos até as pessoas, através dos nossos projetos acolhida, através do Treinando para a Vida, do NURAP sobre rodas, a mesma coisa funciona com o Transformando, projeto aí, que atender o público trans, então elas podem vir até aqui, como nós podemos ir até eles, ultrapassando horizontes, a mesma coisa, e aí trabalha-se em cima desses projetos, né? Nós temos o nosso curso acessível de Libras, o A Caminho da Inclusão, que é a empregabilidade para pessoas com deficiência, dentre outros detalhes que nós discutimos aqui dentro das nossas aulas. Eu tenho que pensar em alguns pontinhos essenciais para essa diversidade, como a necessidade demográfica, fatores de idade, gênero, etnia e localização geográfica, os níveis de renda daquela pessoa, o estado civil, se ele é casado, solteiro, viúvo, a cultura de cada país, ou cidade, ou estado, ou nação, né? Os valores e as práticas de consumo daquela sociedade têm que ser levados aí em consideração, pois eles impactam diretamente as referências de decisões, de compra, de consumo, decisões essas aí que trazem a diversidade cultural dentro do consumo. Devo pensar um pouquinho no comportamento. Então, pessoas que têm diferentes formas de consumir, como preferem compras online, presenciais, vai de acordo com as necessidades daquela pessoa. E aí, ela tem uma importância, né? Essa diversidade, ela tem uma importância dentro do mercado hoje para a gente e da sociedade também. A importância é super simples, tá? E essa importância, simples dita, só que essencial para a melhoria e desenvolvimento de uma sociedade por um completo, como o atendimento às necessidades variadas, permitindo que as marcas atendam às necessidades e preferências de grupos consumidores, incluindo a diversidade de gênero, idade, origem étnica, né? As empresas se tornam mais inclusivas e conseguem oferecer soluções, perdão, mais personalizadas. Eu tenho a promoção de uma inclusão, então, a promover a diversidade, pessoas e empresas ajudam aí a fortalecer um ambiente mais inclusivo, onde todas as pessoas se sentem representadas e respeitadas. Por fim, nós temos a inovação e a criatividade, né? A diversidade, ela traz perspectivas novas dentro de ideias, soluções criativas e inovações. Devo pensar em um reflexo da sociedade, né, e sua realidade. Então, o consumidor está cada vez mais consciente das questões sociais, dentro da questão, por exemplo, da igualdade de gênero, da raça, da classe. Então, empresas buscam se esforçar para atender essas diversidades. A fidelização de clientes, porque a partir do momento que eu abro a porta para o meu cliente, eu consigo fidelizá-lo, pois estou atendendo todas as suas necessidades. Trabalho com aumento de poder, então, com a base de consumidor mais diversa, a empresa ela consegue a oportunidade de expandir os seus mercados, atendendo não somente o público homogêneo, mas também diversos nichos, que podem aí resultar em aumentos nas vendas e no crescimento da marca. Temos algumas estratégias de diversidade e inclusão, tem necessidades, por exemplo, de pessoas com deficiência. O mercado hoje de consumo para pessoas com deficiência, ele vem se expandindo consideravelmente nos últimos anos, só que ainda faltam algumas acessibilidades, como eu mostro na foto, a adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, a adaptação do curso de Libras, a adaptação de um braille para uma pessoa que não enxerga, né? Então, o mercado ele abrange uma variedade de produtos adaptados para se entender as necessidades das pessoas, só que ele também precisa abranger o seu conhecimento sobre esse corpo daquela pessoa. Então, pensar no tamanho do mercado, em produtos essenciais que devem ser adaptados, numa acessibilidade digital. Pensar na moda, né, mercado da beleza, que é algo muito polêmico entre nós hoje.
Falamos aí sobre o famoso Pink Money, né? É, a visibilidade do público LGBT dentro do mercado hoje. O mercado hoje de consumo para pessoas LGBTs representa aí uma segmentação crescente e importante para muitas marcas, empresas e indústrias. Com uma demanda crescente por produtos e serviços, esse mercado ele tem se tornado mais visível à medida com que as pessoas e os seus direitos civis e sociais são tratados com igualdade, como a igualdade de gênero, a aceitação de diferentes orientações sexuais, ganhando destaque de forma global. A população LGBT ela pode aí adquirir, elas têm um poder aquisitivo um pouco significativo. E o que forma aí as marcas devem ter um posicionamento, formando aí que as marcas têm esse posicionamento de atender a diversidade e inclusão para que possa impactar diretamente dentro da sua imagem, atraindo ou até mesmo afastando consumidores, dependendo das necessidades. Aqui estão alguns pontos chaves que nós temos que discutir sobre isso, como produtos e serviços adaptados, o marketing, uma publicidade real, o mercado da moda, o mercado da beleza, o turismo e o lazer, né? Então, na época dos meses da diversidade e inclusão, grande parte das pessoas não entendem, mas é adicionada a bandeira LGBTQIA+, dentro do logotipo de algumas empresas famosas, né? E aí o mercado, ele dobra um pouquinho, porque ele é um dos mais dinâmicos e lucrativos dentro daquela época para as marcas e empresas que desejam se conectar com esse público. Trabalhando, por exemplo, o poder de consumo, que tem um grande poder aquisitivo, né? Hoje no Brasil se estima cerca de 400 bilhões de reais por ano. Pessoas do público LGBT tendem a ser mais fiéis e leais àquela empresa, aquele negócio, aquela instituição. Então, a partir do momento que uma pessoa LGBT é bem atendida dentro de uma instituição, acredito eu na realidade de qualquer ser humano, né? Eles se tornam a favor daquela empresa, então, empresas que também se posicionam a favor da causa, trabalhar em segmentos de mercado, na parada LGBT, por exemplo. Então, alguns fatores eles vêm aumentando, moda, bebidas e alimentos, turismo e hotelaria, hospitalidade, cosméticos, entretenimento, são todos materiais que podem ser oferecidos aí. E essas marcas, elas devem aproveitar isso com marketing inclusivo, que são criar campanhas sem pink wash, que é o famoso pink money, né? O uso oportunista daquela situação. O intuito não é trabalhar aquilo somente na época da diversidade e inclusão, mas sim todos os anos, o ano inteiro. Pensar aí em colaboração com influencers digitais ou famosos, figuras LGBTs, produtos exclusivos para o evento. Aqui no canto vocês podem ver alguns exemplos que existem na época que chega a parada LGBT, trabalhando aí esse marketing inclusivo, patrocínio em eventos, colaborações das empresas e dos influenciadores, produtos para aquele evento de forma específica, então trabalhar aí a melhoria disso, trabalhar as cases de sucesso, então marcas de sucesso que nós temos como a Skol Beats, Burger King, a Avon e Itaú, que já investem em ações aí conquistando engajamento e fidelização deste público. Vamos falar um pouquinho sobre povos indígenas, né? O nossos povos originários, necessário. Então, hoje dentro do mercado indígena, nós temos uma ausência de exploração. É um mercado pouco explorado, mas que tem um grande potencial de crescimento, com uma população de cerca de 1,6 milhão de indígenas, segundo o censo de 2022 do IBGE, há uma demanda crescente para os produtos e serviços que respeitem essa cultura. É necessário trabalhar uma diversidade cultural, já que o Brasil tem mais de 300 etnias indígenas, ter essa questão de poder aquisitivo crescente, então muitas comunidades enfrentam desafios socioeconômicos e um delas é o aumento da inclusão indígena no mercado de trabalho, trabalhar a conexão com a ancestralidade, então
produtos ligados à sustentabilidade, espiritualidade, cultura tradicional, que são valorizados. Pensar um pouquinho na valorização do comércio justo, então, ter consumidores aliados que preferem marcas que respeitem esses direitos indígenas e promovam aí o protagonismo dessas comunidades. Trabalhar os setores de potencial indígena, como a moda e o artesanato, cosméticos naturais. Uma das empresas que utiliza isso é a Natura, com Natura Ecos. A alimentação e a gastronomia, grandes ingredientes nativos que nós temos, como o guaraná, o cupuaçu, o açaí, a castanha do Brasil, tomando conta do mercado gourmet, mas ainda faltando trazer a devida visibilidade para este público. Existem alguns desafios, e um deles é a falta de representatividade e visibilidade dentro do nosso mercado tradicional, a apropriação cultural, que acaba que não tem retorno para as comunidades, o acesso limitado a crédito, investimento para empreendedores indígenas, e no quesito oportunidade, nós temos pontos positivos, que são parcerias com comunidades para criação de produtos autênticos, incentivo ao empreendedorismo indígena e acesso ao e-commerce, expansão de políticas públicas e privadas. Aqui eu cito alguns exemplos para vocês de marcas que já investem no mercado indígena: a Natura Ecos, como eu falei, a Osklen, que é a linha de moda sustentável, a Aribá Turismo, que é a agência que promove experiências turísticas em aldeias, Indique Moda Indígena, é uma marca que valoriza a identidade dos povos originários. E aí nós vamos para outro nicho de mercado, o mercado plus size, né? Mercado para quem é gordinho, gordo, e eu falo isso por experiência própria, hein, gente? O mercado para pessoas gordas, ele vem crescendo cada vez mais, impulsionando aí a valorização e a inclusão da representatividade do conforto. Ainda existem muitos desafios, especialmente no quesito moda, saúde e entretenimento, locais adaptados para essas pessoas, para investir dentro desse público, conquistando um mercado fiel. Né? Hoje, 60% da população brasileira ela tem sobrepeso, segundo, né, o nosso querido IBGE, e o mercado plus size ele movimenta bilhões de reais e cresce anualmente. Alguns consumidores gordos são leais aí às suas marcas, que realmente atendem às suas necessidades sem discriminações. Hoje, nós temos alguns pontos a discutir dentro disso, como moda e vestuário, cultura, beleza e bem-estar, turismo. Tudo isso deve ser pensado para uma pessoa que tem um famoso sobrepeso. Então, pensar aí no quesito moda, trabalhar marcas que tragam esse nicho plus size, pensar na solução, então, modelagens confortáveis, beleza e bem-estar, né? Então, equipamentos, cadeiras estruturados para corpos maiores. Solução, buscar produtos e serviços pensados para diferentes corpos. Bom, no quesito lazer e entretenimento, então, fazer adaptações dentro dos teatros, cinemas, transportes, trazer um fácil acesso para essa pessoa. Hoje, no quesito esporte, um dos problemas maiores que existe dentro das academias é a gordofobia, porque pessoas que já treinam há muito tempo não conseguem acolher essas, dependendo da situação. O mercado aí, nosso querido mercado para imigrantes e refugiados, é uma adaptação aí necessária, visando que o Brasil é um dos maiores países que recebe imigrantes e refugiados. E aí, pensar assim, o mercado voltado para imigrantes e refugiados, está crescendo globalmente, impulsionado pelo aumento da imigração. A necessidade de produtos e serviços que atendam esse público e a sua cultura é essencial, tá? Hoje no Brasil nós temos grandes venezuelanos, haitianos, sírios, africanos, outros grupos de imigrantes que criam demandas de consumo. E essas empresas investem na inclusão desse grupo, tem que ter a chance de fidelizá-los para gerar impacto social positivo. Se eu fosse falar, por exemplo, do mercado para pessoas pretas, né, o empreendedorismo, hoje nós temos, por exemplo, nossa FUNAF, a Fundação de Instituto de Negócios e Afroempreendedorismo. O mercado para pessoas pretas ele é gigantesco, cheio de oportunidades, mas exige aí autenticidade e compromisso real dessas marcas.
Empresas que investem dessa forma acabam verdadeiramente ganhando credibilidade. Bom, concluímos que o mercado de consumo ele é diverso dentro de um segmento, ele vem crescendo cada vez mais, impulsionado aí pela crescente demanda por produtos e serviços que atendam às necessidades e preferências de diferentes grupos de pessoas. Bom, pessoal, vou me organizar aqui para colocar o outro tema já.
Pessoal, perdão, tive um probleminha aqui com a rede, já voltei. Então, nós temos a norma regulamentadora NR17, que regulamenta aí a ergonomia e estabelece as diretrizes para a adaptação de condições de trabalho às características dos trabalhadores, visando a prevenção de LIR e de DORT. A NR7, gente, ela tem o principal objetivo de garantir que as condições de trabalho sejam adequadas às capacidades e limitações dos trabalhadores. O trabalhador, ele estabelece suas condições de trabalho devendo ser adaptadas aos característicos dos trabalhadores antigos, considerando fatores como a sua altura, peso e força e a capacidade de movimentação. NR17 ainda se aplica aí a todos os setores de atividades econômicas, seja especialmente relevante em trabalhadores. Bom, gente, a ergonomia, para vocês entenderem, é simplesmente a ciência que estuda a interação entre as pessoas e os elementos de um sistema, buscando otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral. Cuidado com a postura sempre, faça uma pausa, faça um alongamento, se estique, bebe água. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula sobre ler Dort. Seguinte, estarei à disposição para vocês em todas as nossas redes e todas as nossas plataformas para a conversação. Dei uma boa resumida nas aulas, sim, mas acredito que dê para vocês acompanharem. A aula de diversidade como está muito boa, de Lerdot também, só por questões de horários, a gente deu uma reduzida, mas todos esses temas estarão disponíveis no blog do NORAC. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode procurar por mim. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima simultaneidade que é presencial, hein, galera? Tchau, tchau.